Ô, corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de informações do Corinthians. Neste vídeo vamos falar sobre Victor Sá, tenho novas informações, vamos falar também sobre Andrei Sanches. Foi aprovado aí, agora Andrei Sanches e também Duílio Monteiro Alves serão investigados sobre gastos inapropriados no cartão corporativo. Até que enfim vão investigar a gestão de Andrei Sanches e também de Duílio Monteiro Alves, tá? Vamos falar muito sobre o mercado da bola, mais um pouquinho sobre Corinthians e Palmeiras. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal e bora falar do nosso todo-poderoso Corinthians. Fiel, antes de partir para as principais notícias, né? Porque ontem já foi o jogo de ontem, então Corinthians e Palmeiras já não é a principal. Muitos inscritos corintianeiros, vocês estão vendo a choração dos porcos, dizendo que não estava impedido, que estava ali, vamos supor, indeciso, é um lance indeciso, que vai de interpretação do árbitro, porque não sabe se está na mesma linha ou não. Fiel, no VAR aparece a cabeça do Gustavo Gomes um pouco à frente, né? E não, aí a linha traçada, pelo menos, ele estava à frente, onde foi marcado o impedimento. E parem de dar trela para esse pessoal do Palmeiras. O Palmeiras, ele é assim, quando perde, a culpa é do juiz, a culpa é sempre dos árbitros, é sempre do VAR, é porque o árbitro do Corinthians fez 20 e poucas faltas, levou poucos cartão amarelo, porque o árbitro não impediu, não puniu como deveria ter punido, com cartões, o VAR que era gol legal, sempre vai ter um chororô do Abel Ferreira e dos palmeirenses que vão nos embalos, que vai no embalo dele. Nunca por mérito do adversário ou por desmérito do Palmeiras, né? Sempre aí é a arbitragem que prejudica o Palmeiras. Sendo assim, o Palmeiras seria o melhor time do mundo, né? Porque o Palmeiras nunca perde por seus erros, e sim sempre por erros da arbitragem. Coitadinho dessa. Eu quero mais que o Palmeiras vai pra né? E eu não tô nem aí com o Palmeiras, quero mais que o Palmeiras se exploda, cara. É derby, é clássico, tem que respeitar o Palmeiras, eu não respeito nada. Eu quero, cara, Palmeiras, quero que o Palmeiras vai pra segunda, pra terceira, que deixe de existir na forma do bom sentido, né? Que quebre, porque... enfim, só para resumir, né, que se a gente for falar aqui tudo que a gente pensa, esquecem Palmeiras, tá? Vão ser eliminados na quarta-feira. Ganhamos aqui, vamos ganhar lá, 1-0 lá pro Corinthians, 2-0 e já era. Palmeiras treme na Neoquímica Arena, essa é a grande realidade. Desde 2022 que eles não conseguem ganhar de nós, fiel, e ponto final. Vocês não tem que ficar dando trela, corintianeiro, você viu isso, porque teve chororô disso, sempre vai haver aí essas desculpas palmeirenses, porque eles nunca aceitam. Tem muitos palmeirenses que são coerentes, tá? Eu vi alguns reacts aí, que eu gosto de ver reacts, a choração dos torcedores, e alguns torcedores são realmente, eles são sinceros, né? Falam, olha, o Palmeiras foi um time de frouxo, o Palmeiras não marcou quando deveria marcar, o Palmeiras teve um momento que cresceu no jogo e não soube aproveitar as oportunidades, o Facincani, por exemplo, foi um cara que deu a sua opinião sincera e fala que realmente o Palmeiras treme na Neoquímica Arena, comentou o lance do pênalti, falou que isso não é motivo para o Palmeiras ter perdido o jogo, porque o Corinthians soube se impor na Neoquímica Arena. Agora tem outros babacas que vão comentar coisas babacas, né? Que o Palmeiras dominou o jogo, que o Palmeiras merecia ganhar, que foi roubado e que não foi pênalti. Então, você vai ficar dando trela para pessoas que falam por amor. Você tem que chegar aqui e falar realmente o que aconteceu. Eu sou corintiano, amo o Corinthians com toda a minha vida. Qual que foi o meu comentário com vocês aqui ontem? Palmeiras é favorito por tudo que vem vivendo, não foi? O Corinthians é favorito, clássico é clássico, não. O Palmeiras vive a melhor fase do que o Corinthians, tanto financeira, porque tem um elenco melhor, quanto futebolística. Eu falei para vocês que o Palmeiras era favorito e isso não me fez menos corintiano do que ninguém. Pelo contrário, me fez uma pessoa sensata falando aqui a verdade para vocês sobre o que acontece. E o Corinthians foi lá e graças a Deus aí conseguiu vencer a partida. Então vocês têm que ouvir pessoas que falam coisas sensatas, não torcedores aí que estão... A picada ainda tá doendo, né, fiel? Então eles vão falar coisas aí absurdas aí, porque eles realmente falam com o coração, não falam com aquilo que foi a realidade do jogo. O que o Corinthians tem que fazer é continuar com sua boa marcação, entrar com o mesmo espírito que entrou na Neoquímica Arena, jogar firme, jogar forte pra gente classificar quarta-feira. E provavelmente o Corinthians também vai poupar contra o Fortaleza, que é outro assunto que eu queria trazer para vocês aqui. Vocês lembram no vídeo que eu trouxe aqui para vocês, em que eu disse aqui, que eu falei, fiel,
Se o Dorival tá poupando o time, é porque é necessário poupar o time. Quando o Corinthians entrou com as reservas contra o Botafogo, muitas pessoas criticaram o Dorival. Eu falei para vocês, o DNA do Corinthians, o estilo do Corinthians, ele é um time, por exemplo, que não tem aquela dinâmica de marcação. O preparo físico do Corinthians não é aquele preparo físico onde os jogadores conseguem ter aí uma maior intensidade na marcação. Então ele precisa poupar o time. Foi o que está acontecendo. Vocês acham que o Dorival queria ficar jogando com o Kaká na zaga, com o Léo Maná na lateral, com o Thales Magno no ataque? Por ele jogava com esse time todas as partidas. Só que não dá. Se ele jogar com esse time todas as partidas, o físico do Corinthians não aguenta ter a mesma intensidade que teve nessa partida diante do Palmeiras. Então, quando o Dorival poupar e a gente vê aquele jogo ruim, o Corinthians perder, ou ganhar sofrido, ou empatar sofrido, a gente não pode reclamar, porque o treinador Dorival Júnior sabe o que está fazendo. Dorival Júnior, Fel, é um treinador vencedor, é um treinador que é o rei de mata-mata, é um treinador que sabe o que está fazendo, é um treinador que foi campeão pelo São Paulo, foi campeão pelo Flamengo, tem uma carreira vitoriosa e é um cara que sabe trabalhar com o grupo, tá? Ele uniu o grupo. Para quem não sabe, 3, 4 dias antes do jogo, ele fez uma reunião com o grupo inteiro, onde pediu para os jogadores não dar ouvido às partes externas que acontecem no Corinthians, sobre política, sobre essas coisas nas páginas policiais, sobre tudo que acontece com o Corinthians. Ele blindou totalmente o Corinthians, blindou o elenco, e o elenco hoje, pelo menos na data de hoje, vive em perfeita harmonia no Corinthians, tá? Vive em perfeita harmonia, vive um elenco fechadinho, o elenco ali de companheirismo. Depois que acabou o jogo, ali você vê os torcedores do Corinthians se abraçando. Se você for no Corinthians TV, você vai ver no vestiário a festa dos jogadores comemorando ali um com os outros. Então foi um momento importante do Corinthians e a equipe está unida e com salários e direito de imagens pago, isso é muito importante. Naquela derrota contra o São Paulo, eu não sei não, tá? Porque lá o Corinthians estava com direitos de imagem atrasado, salários atrasados, o Corinthians estava trotando em campo contra o São Paulo. Eu não sei não se realmente ali não foi até uma indireta dos jogadores para a diretoria, porque o jogador faz isso, tá, Fiel? O jogador faz isso. Por isso é importante, não estou falando que foi isso que fez, estou dando uma opinião. Por isso é importante você andar com salários em dias, tá? Então, contra o Fortaleza, vamos poupar, vamos passar sufoco, porque o nosso time reserva não oferece aquilo que o nosso time titular oferece, porque não temos um time reserva bom, mas com certeza vai ser muito necessário poupar para a gente entrar 100% na quarta-feira e conseguir a classificação diante do Palmeiras, que não será um jogo fácil, tá? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Antes da gente entrar no mercado da bola, antes de Victor Sá, vamos falar aqui sobre a investigação, né, que do William Monteiro Alves e também Andrei Sanches serão investigados sobre gastos indevidos no cartão corporativo. Acho que passou da hora. Acho que isso se torna mérito do Osmar Stable, que disse que será investigado. Também o Conselho Deliberativo, que também aprovou também que essas investigações sejam feitas. Então isso é importante, porque mostra que o Corinthians não está abandonado, apesar de todo o destroço político que está acontecendo com o Corinthians. Porque o mais prejudicado é isso aqui, ó. É o nosso clube. É a nossa instituição que é prejudicada. Então tem que ser vistos, até porque essas pessoas elas não deveriam fazer parte do corpo do Corinthians, tá? Nem como conselheiros, nem como diretores, nem como nada. Eles devem ser expulsos do Corinthians e responder pelos seus atos. E se tiver mais gastos envolvidos no cartão corporativo, tanto do Andrés e tanto do Willi, e que se procurarem a fundo vão achar, confiem em mim, vão achar, aí sim eles serão punidos do jeito que tem que ser punidos, vão responder perante a justiça e vida que segue, tá? E aí, o Osmar Stable, ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa que pelo menos até nesses primeiros 60 dias, um pouquinho mais agora, né? Pelo menos nesses dias ele está sendo uma pessoa que está fazendo bem pelo Corinthians. Ah, é ruim a gente não contratar? Só oportunidade de mercado? É ruim, é horrível. Roger Guedes indo pro Grêmio é ruim, é horrível. O Corinthians não tem 95 milhões para pagar pro um jogador vir. É ruim, a gente fica com aquele sentimento de, nossa, o Corinthians, olha o time que o Corinthians jogou contra o Palmeiras, mais 4 reforços ali de ponta, se tornaria um timão. É ruim. Mas não adianta ele fazer um Corinthians forte agora, entrar no mercado da bola, contratar, a Deus dará, pensando em premiações de campeonato, e se as coisas não acontecerem,
como que fica o Corinthians, como que fica o próximo presidente, as dívidas do Corinthians, já estamos em 2,5 bilhões, então vai aumentar cada vez mais essas dívidas e o Corinthians nunca vai conseguir chegar no ápice do seu potencial, em pagar as suas dívidas, em entrar com força no mercado. Então é necessário que o Corinthians não contrate, é necessário que o Corinthians trabalhe com aquilo que dentro das suas expectativas. Olha, é um jogador oportunidade de mercado? Dá para contratar? Dá para pagar, que é o principal? Se não dá para pagar, não contrata. Não contrata, fica sem contratar. Fica com esse elenco aí. Fica com esse elenco aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas paguem as dívidas do Corinthians. Tem que pagar as dívidas do Corinthians. O Corinthians tem que ser independente, porque o Corinthians com as dívidas pagas, controladas, o Corinthians é muito forte no mercado da bola para trazer grandes atletas. Mas isso leva tempo, isso leva trabalho, isso leva honestidade para quem está no comando do Corinthians. Isso leva paciência que nós, torcedores, temos que ter. Estamos passando por um momento difícil, mas as contas estão sendo pagas. Tem que fazer aquilo que o Duílio falou, mas fazer, não que o Duílio somente falou e não fez. Olha, o próximo presidente do Corinthians, eu não vou estar aqui para ser lembrado de títulos, mas vou estar aqui para ser lembrado como o presidente que mais pagou dívidas do Corinthians. E o próximo presidente o mesmo pensamento, e o próximo o mesmo pensamento, e daqui 5, 6 anos estaremos aí um time com suas dívidas pelo menos equilibradas, porque o Corinthians arrecada muito. Se toda essa arrecadação for voltada para você quitar as dívidas do clube, o Corinthians vai controlar suas dívidas. Uma hora ou outra o Corinthians vai, o Flamengo devia mais e conseguiu. O Corinthians pode conseguir também, e quando conseguir, vai ficar tão forte quanto o Flamengo. O Flamengo, olha o time que o Flamengo tem. O Flamengo faz ótimas contratações. O Flamengo comprou o Nico de la Cruz praticamente à vista, 90 e poucos milhões de reais, praticamente à vista. Então, o Corinthians precisa sim deste presidente que tenha coragem, honestidade e que seja claro com a torcida. Fiel, vocês são fiel mesmo? Vocês são fiéis corintianos mesmo? Porque quem é corintiano de verdade não vai mudar a sua paixão pelo clube. Olha, então a partir de hoje a gente não vai contratar. Ou a gente vai contratar aquilo que possamos pagar. É jogador sem contrato mesmo, é jogador livre no mercado, é jogador em final de contrato, que vem por salário, que o salário que dê para pagar, que não seja nenhuma loucura financeira. E assim, daqui a um tempo, seremos tão grandes, que a gente vai cansar de comemorar título novamente. Teve uma época que cansávamos de comemorar título, né? Mas o Corinthians, ele era mais controlado financeiramente. Aí os administradores afundaram o clube e o clube hoje necessita de pagar dívidas e não de contratar, necessitamos de pagamentos, tá? Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. A sua opinião é sempre bem-vinda aqui. Ainda não respondi os comentários do primeiro vídeo, vou estar online respondendo do primeiro vídeo e aproveito e respondo do segundo também. Então quero saber a sua opinião. Corintianeiro, você está errado, tem que contratar. Corintianeiro, não, você está certo, gostei do seu pensamento, você está aí, o espaço é de vocês para criticar e também para elogiar, fiquem à vontade. Sobre o Victor Sá, né, que já emendando neste pensamento nosso aqui, eu tenho novas informações sobre o jogador, tá? O Corinthians, ele queria fazer uma proposta, a mesma proposta que fez pro Biel, de 3 milhões aí de euros, tá? 3 milhões de euros? Acho que na época do Biel, não sei se foi 3 milhões, me falaram, corintianeira, a proposta que o Corinthians queria pagar era a mesma proposta do Biel, só que agora eu não lembro se foi 2 milhões ou algo assim de euros. Acontece que o clube, o Krasnodar, se eu não me engano, da Rússia, ele colocou um preço fixo e falou que, olha, eu só vendo por este valor. Hoje, para o Corinthians comprar o Biel, seria, o Victor Sá seria aí por 28 milhões de reais, mais ou menos, 26 milhões de reais, e o Corinthians não tem dinheiro para comprar o nosso amigo aí, Victor Sá, tá? O Corinthians até tentou abaixar os valores, mas nada feito. Então, o Corinthians, o que ele está fazendo? Buscando alguns patrocínios para ajudar na contratação do jogador. Porém, o jogador não vale esse valor, não vale. Fiel, se você for contratar, o pensamento não é você contratar jogadores, se é aquilo que o Corinthians pode pagar. O Corinthians não está cheio de dívida para pagar, então vocês acham certo o Corinthians ir lá e pagar 25 milhões no Victor Sá, que na maior das expectativas não é aquele cara que chega para resolver os nossos problemas? Eu acho que não. Eu acho que 25 milhões hoje no Victor Sá é um valor acima da expectativa daquilo que o jogador joga bola, tá? Então, na minha humilde opinião,
o Victor Sá não deveria vir por esses valores, porque senão aí o presidente Osmar Stabile ele vai cair em contradição daquilo que ele falou. Só vamos contratar jogadores daquilo que a gente possa pagar. A não ser que o Corinthians fez um planejamento financeiro, que ele vai pegar o adiantamento aí do dinheiro de televisão, agosto, e que será em agosto agora, amanhã, vai pegar também aí o dinheiro da Nike, 50%, só se ele desses 100 milhões de reais, ele separar 3 milhões de euros para essa contratação. Mas mesmo assim já foge um pouco daquilo que ele falou. A grande questão é, as negociações elas não estão encerradas, mas estão num valor hoje que o Corinthians falou não pago. A informação de hoje para vocês sobre Victor Sá é 25 milhões de reais o Corinthians não paga no jogador. Ou o clube abaixa o valor para pagar aquilo que o Corinthians consegue pagar, ou 25 milhões o jogador vai ficar por lá mesmo ou vai para outro clube, porque o Corinthians não vai comprar o jogador por este valor. É informação e não é opinião, e o Osmar Stabile está certo, tá? Pague aquilo que o Corinthians consiga pagar, não pague aquilo que o Corinthians vai fazer falta depois de faltar com suas responsabilidades diárias, faltar com os pagamentos dos jogadores, pagamento dos funcionários e as dívidas que o Corinthians tem. Ande corretamente, porque aí sim o Corinthians vai conseguir ser uma potência novamente, tá? Então a informação que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje é 25 milhões de reais, o Corinthians está fora, tá? Não está descartado, mas vai depender do Krasnodar abaixar o valor para o Corinthians trazer o jogador. E detalhe importante, com o jogador o Corinthians tem tudo acertado, falta agora acertar com o Krasnodar, só que se ele não abaixar, o Corinthians não vai contratar. Certo, fiel? É o que tem de mais atualizado nos bastidores do Corinthians hoje. Quero agradecer demais a sua presença aqui neste canal. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e de toda a sua família. Então, muito obrigado por tudo e vai Corinthians!